Eu estava comentando, eu acho que o que eu tinha para falar a respeito daquele texto lá de Atos, essa compreensão, essa consciência, entendemos que o reino de Deus, o próprio Jesus falou que ele estará dentro de cada um de nós, nem aqui nem acolá. Então, quando o reino de Deus está aqui, o reino de Deus é exatamente ter essa consciência, e é onde ele está assentado, reinando, dominando a autoridade, exercendo sua autoridade. Ele exerce a sua autoridade sobre as nossas vidas como corpo multimembrado. Então, o texto, apenas eu trouxe esse texto para mostrar esse entendimento, e eu creio que todos nós estamos compreendendo dessa forma. Que esse amadurecimento que está acontecendo em nós, né, é exatamente isso que tá acontecendo. Eu entendo do que a gente tá alinhado, sim, do que estamos falando, tudo faz sentido. Tem algumas coisas que eu vejo a preocupação até, formando, como a gente já citou aqui, fico observando nas suas palavras essa preocupação, mas eu creio que, de alguma forma, essa semelhança, como Paulo citou nas orações nos abençoando, isso ela vai, ela vai acontecer ou já está acontecendo, os nossos olhos estão sendo abertos, né? É isso que está acontecendo. Entendendo que não somos mais servos, mas somos filhos, a nossa postura agora é de filho. Então, eu tenho a compreensão também que quando a gente vê o texto, somente para os judeus, os hebreus, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Mas já em Cristo Jesus, eu não vejo mais essas misericórdias, já vejo a sua graça. E o que difere para mim disso aí é que em Cristo Jesus é esse amor imerecido, né? Um amor gratuito, né? É aquilo que nós não merecemos, mas recebemos, é a graça. As misericórdias nós merecemos e não recebemos. Pelas misericórdias do Senhor nós não somos punidos. E merecemos o castigo. Mas ele tomou sobre si, né? E foi até um hino que o irmão Paulo colocou, achei muito bacana também, e até copiei ele aqui, fazia muito tempo que eu não o ouvia, e a gente até cantou ele hoje, eu estava com vontade, mais uma vez, de entoá-lo aqui, para a gente ver a letra desse cântico. O irmão Paulo postou para nós, e eu meditei muito esse dia, escutei muito ele esse dia. Cristo levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda
profunda do meu coração, recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Quando ele repete aqui, mostra Jesus, eu fico vendo que ele está mostrando hoje o corpo multimembrado. Porque o próprio Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Então, aqui eu não estou preso em Jesus, entendendo que ele veio me salvar. Eu entendo claramente que ele está mostrando aqui o que a gente pode enxergar em Jesus da forma como o Espírito Santo manifestou a Pedro aquela visão. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mesmo que expressem, que nesse canto ele expressa, mas a minha consciência é que esse Jesus não é mais aquele trabalho, aquela missão sacrificial de morte já foi cumprida em Cristo. Por isso que ele começa o hino dizendo, Cristo levou sobre si, né? Mas não foi Jesus que morreu, como é que Cristo levou sobre si? É que nós estávamos vendo Jesus e Cristo como não desfazendo o que a gente aprendeu até aqui, tá? Sobre Jesus, sobre Cristo Jesus. Não, de forma nenhuma. Apenas eu me alimentei deste canto, mesmo expressando essa questão de Jesus como sendo luz do mundo. Eu creio que é uma mensagem forte para os que ainda estão presos em Jesus, acreditando que ele veio salvá-los. Não conseguem compreender que aquilo foi para os judeus, que aquilo, né, e a gente é uma forma de mostrar para eles, olha, você está vendo dessa forma, mas é assim. Talvez nós tenhamos essa oportunidade de, através desse canto, chantar, atrair a atenção e explicar. Somente o início desse canto. Cristo levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo, né, que estava sobre ele nos traz a paz. E o castigo que nos traz a paz não estava sobre ele, e por suas chagas nós fomos sarados. Na ressurreição a gente tem essa semelhança, esse complemento aí, essa missão cumprida, né, digamos assim. Então, assim, voltando à questão dele estar sentado no trono, ele está reinando dentro de nós. Agora não preocupa não, viu, Anselmo? Pode cantar Jesus, não tem problema nenhum, não. O importante é que nós temos a consciência viva de quem é Cristo Jesus. Isso é vivo, né? Está dentro de nós. Agora, nós não podemos querer que eles andem na medida da fé que nós recebemos, né? Eles andam no nível de revelação que nós já estamos andando. Mas eu também vibrei também com o cântico lá. Foi muito bacana. Amém. Tá? Infelizmente, eles não têm essa visão, né? Mas é o que o senhor falou. Quando eu escuto essas canções e coloco, o meu coração está em Cristo Jesus, né? A minha visão é nessa posição que ele está, né? E eu gostei muito desse que Paulo falou, né? Está assentado. Quando ele fala isso, eu vejo Cristo num descanso. Não é um descanso parado, como o Paulo falou. Não é porque ele está assentado, porque ele não está se manifestando, né? Mas um assentado quer dizer que existe um descanso, porque tudo já está feito nele. Então, ele se assentou nesse descanso. E ele diz que nós estamos nesse descanso também. O descanso em que tudo já está feito nele. Né? Mas isso não quer dizer que a gente tem que estar parado nisso. Nós estamos nos mexendo, nos movimentando nesse descanso, da certeza de que tudo nele está feito. Esse é o descanso que nós estamos, né? Assentados nele lá, né? Nos movimentando, claro, né? É paradoxo, né? Quando você está sentado, está se movimentando. Mas isso é em Cristo Jesus, né? Hein, Paulo? Eu vou
eu vou me permitir é para mim, tá? Mas eu vou falar para vocês aqui, quem sabe também serve para vocês. Quando eu escutei, né, que Deus descansou no sétimo dia, né? Quando eu escutei pela primeira vez, né, a questão do sétimo dia, né? Eu me conformei com a questão do descanso, né? Até que alguém, alguns tempos atrás, me falou que o sétimo dia não foi descanso, porque Deus não se cansa, tá? O Elião não se cansa. É um ano o dia de desfrute. Então Deus reservou o sétimo dia para desfrutar com o homem, né? Com a sua criação, aquele momento. E outra coisa também, quando fala assentado no trono, o rei se assenta no trono para exercitar autoridade. Então ele não está parado, ele está exercitando autoridade. Claramente é isso aí o ponto em que ele está ali, né, exercitando a sua autoridade como Senhor, né, que ele de fato é em nossas vidas, em nossos corações. Tá? Então, eu quero pedir a liberdade para vocês também de alterar na minha Bíblia aqui. Né? No sétimo dia, Deus desfrutou. Não descansou. Deus desfrutou. Amém. Posso riscar na minha Bíblia aqui e colocar? Autoridade. Beleza, amém. Agora, interessante, Ronaldo, você falou isso agora, e se a gente vai ver qual foi o dia que ele formou o homem? No sexto, né? No sexto. E qual foi o dia que o homem teve o dia inteiro depois de ser formado? Sétimo. No sétimo, no desfrute com o É. pai. O primeiro dia do homem inteiro formado foi desfrutando de tudo que o pai fez para ele. Fantástico isso aí, muito bom, muito bom. Uhum. Estou abençoado a todos. Bom descanso. Amém. Bom desfrute. É isso aí. Amém. Abençoado.